O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou prender por desacato o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O episódio ocorreu enquanto Rebelo prestava depoimento como testemunha do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, um dos réus no caso da trama golpista. E eu falei desse tema ontem aqui no programa. A discussão teve início após o ex-ministro da Defesa comentar uma possível fala de Garnier sobre colocar... Possível não, né? A fala que foi relatada pelos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica de que o Garnier colocou suas tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas para aquilo que o Aldo Rebelo estava dizendo para defender o Almir Garnier. Aspas, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força de expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. Fecho aspas. Isso aí é um pano, né, que o Aldo Rebelo está passando para a fala do Almir Garnier. Nem faz muito sentido ali essas comparações, né, de estou frito, estou apertado, com estou à disposição, ou as tropas estão à sua disposição, o presidente, que é como os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército, Carlos de Almeida Batista Júnior e Marco Antônio Freire Gomes, disseram que o Almir Garnier falou. O Moraes, ele questionou o Aldo Rebelo, diante dessa fala, dizendo o seguinte, abro aspas, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão, fecho aspas. Lembrando que essa é uma das reuniões em que o Jair Bolsonaro trouxe uma minuta que declarava ali a operação de garantia de lei e da ordem, a GLO, e estava mostrando isso para os chefes militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Lembrando que o Almir Garnier é o da Marinha. E aí o Aldo Rebelo respondeu que não, que ele não estava nessa reunião. E o Moraes prosseguiu, aspas, então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Fecho aspas. E aí eu quero trazer só um comentário analítico, que até aí está correta a postura do Moraes. Até aí está absolutamente dentro daquilo que é tradicional que um juiz faça durante um depoimento. Quer dizer, a testemunha está ali em defesa, evidentemente, do seu aliado, cuja defesa a arrolou, e está fazendo uma reflexão sobre como as pessoas devem interpretar uma fala que foi proferida numa reunião em que ela própria, a testemunha, não estava presente. Então o juiz fala assim, o senhor estava presente? Bom, então não adianta muito a sua reflexão sobre a linguagem em relação a esse momento. Vamos passar para a próxima etapa. Aí o que aconteceu? Aí que vem um momento interessante que repercutiu. O Aldo Rebelo rebateu o ministro do STF, abro aspas. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura, fecho aspas. Quer dizer, posou ali de vítima de um ato de censura. Não era isso, era o juiz dizendo, o senhor estava lá? Não está? Então vamos nos ater aos fatos aqui, etc. E aí foi então que veio a ameaça a Rebelo. Aí o Moraes disse o seguinte, abro aspas, se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Fecho aspas. Aí, obviamente, o Moraes alopra. Quer dizer, o Rebelo fez ali um drama, não, mas eu quero falar. Quer dizer, eu não posso ser alvo de censura aqui, a minha reflexão é minha, etc. O juiz, diante de um comportamento desse da testemunha, fala, ok, o senhor falou, nós ouvimos e tal, agora vamos para a próxima etapa. Não precisa ameaçar de prisão. E aí, obviamente, isso vira manchete, etc. Todos os bolsonaristas fazem postagens nas redes sociais, olha o abuso, etc. Porque, de fato, nesse ponto, você tem um ímpeto autoritário do Moraes aparecendo mais uma vez. Ele parece que não se contém. E a conduta de um juiz, a conduta que se espera de um juiz, é uma conduta serena,
ele tem que lidar com o tumulto das audiências, ele tem que lidar com as pessoas que querem defender as outras que querem acusar, eventualmente discussões, brigas entre as partes. Você tem membros do Ministério Público, nesse caso você tem o Procurador-Geral da República, às vezes o clima fica pesado. A gente viu isso numerosas vezes durante a Operação Lava Jato, sem que houvesse esse tipo de ameaça de prisão por desacato. E várias vezes, me lembro até, inclusive, a audiência, por exemplo, com o zelador do edifício Solares, aquele do triplex atribuído ao Lula, e ele falou de uma maneira ali bastante ríspida com o então advogado do Lula, Cristiano Zanin, e o Cristiano Zanin respondeu, e o Sérgio Moro estava comandando a sessão, chamou a atenção de um, chamou a atenção do outro, não precisou ameaçar de prisão. Então o Moraes, ele sobe o tom à toa, ele estava simplesmente conduzindo a sessão de uma maneira correta, nesse ponto que eu falei, tá? Mas nessa hora ele alopra a moda Moraes. E o ex-ministro da Defesa respondeu que estava se comportando. E é uma pessoa muito experiente, já com uma grande trajetória política, grande, que eu digo de tempo, que não é uma criança para quem o Moraes vai ter esse ar professoral de dizer se o senhor não se comportar. Ora, em seguida o Moraes disse, abro aspas, então se comporte e responda a pergunta. Testemunha não pode dar seu valor à questão, mas tem toda a liberdade para fazer uma resposta tática. Fecho aspas. Depois o Rebelo negou a hipótese de um comandante mobilizar as tropas por decisão própria. E o Moraes então respondeu, abre aspas, não há conhecimento técnico para saber se a Marinha sozinha pode dar um golpe. Rebelo é historiador, ele sabe que em 64 não foi ouvida toda a cadeia de comando. Não podemos fazer conjecturas. Ele foi civil, foi ministro da Defesa, mas civil. Fecho aspas. O Moraes estava ali, enfim, dizendo que as avaliações e reflexões fora do testemunho dos fatos do Aldo Rebelo não tinham lá muito valor. Duda Teixeira. O Moraes realmente sai um pouco da linha. E quando ele fala ali pro Aldo Rebelo, que é um cara, isso aí, super experiente, aliás, até um cara de esquerda, né, que militou mais em partidos de esquerda, apesar de hoje estar no MDB, e fazer um pouco com a ponte com a direita também, mas ele não descumpriu nenhuma regra de comportamento para o Moraes dizer para ele assim, você não está se comportando bem, né? Não faz o menor sentido isso, né? E quando o Moraes fala em desacato você tem que, para você desacatar um funcionário público, você tem que ofender a pessoa, desrespeitar, né? E também ele não fez isso, né? Porque ele falou assim, olha, essa é a minha opinião, eu não vou admitir censura, mas não é desacatar, né? Não está tratando mal o Moraes falando desse tipo de coisa. O que eu acho que aconteceu aí, Felipe, é que quando ele falou a palavrinha censura, o Moraes está com os nervos à flor da pele, né? Quer dizer, o Marco Rubio falou faz 2 dias que tem uma possibilidade dos Estados Unidos adotarem a lei Magnitsky e ir atrás do Alexandre de Moraes, né, que pode perder direito a usar cartão de crédito, conta no exterior, não vai poder mais viajar para os Estados Unidos. São as possíveis sanções. São possíveis sanções contra ele, pessoa física, né? E aí eu acho que quando ele ouviu ali a palavrinha censura do Aldo Rebelo, ele saiu gritando. Ele não gosta de ser acusado de censura. Mas foi bom acontecer isso, porque eu tinha explicado ontem o caso do Almir Garnier, esse ex-comandante da Marinha, porque o depoimento do Freire Gomes também teve ali um atrito com o Alexandre de Moraes, que acusou o Freire Gomes de não estar falando aquilo que ele tinha falado antes. Eu expliquei isso em artigo, expliquei isso aqui no programa. Justamente, o Freire Gomes, ao responder ao Moraes, ele fala assim, não, o que eu quero dizer, apenas a diferença, ministro, é que ele disse isso, o Almir Garnier. Quer dizer, ele disse que estava com o presidente, que colocou as tropas à disposição, enfim, ele faz ali o uso de determinadas expressões muito similares às que ele usou no depoimento à Polícia Federal. Mas o Freire Gomes fala assim, o que eu não posso é inferir o que ele quis dizer a respeito disso. Então o Freire Gomes, ele faz o contrário, quer dizer, um pouco diferente do que o Aldo Rebelo, como testemunha de defesa do Almir Garnier, está fazendo, porque o Aldo Rebelo está ali refletindo, olha, eu acho que não dá para ser levada literalmente essa expressão, etc. O Freire Gomes, quando o Moraes interveio, falou assim, olha, não me cabe inferir. Eu estou aqui testemunhando objetivamente
aquilo que eu presenciei. Ele disse isso, agora é com vocês aí a avaliação. Ricardo Kerstmann, o que você destaca? Felipe, todo mundo sabe que a uma testemunha, é proibido mentir, até sob pena mesmo de algo mais grave por parte da justiça. Mas uma coisa é a interpretação da testemunha com relação aos fatos, que, a meu ver, é o que o Aldo Rebelo fez. Ele interpreta aqueles fatos da maneira que ele quiser e bem entender. Exato. Se de forma indevida, se de forma cínica, se de forma tática ou não, o que importa, é um direito dele. Exato. Eu não concordo com a postura do ministro Alexandre de Moraes de querer obrigar, de alguma forma, mesmo através de uma ameaça de prisão, que o Rebelo se refira ao fato da maneira que ele, Alexandre de Moraes, interpretou ou ele, Alexandre de Moraes, quer. Isso não é de direito dele. A prerrogativa da testemunha, a única obrigação dela é não mentir, mas a prerrogativa dela é testemunhar, é depor, de acordo com o que ela quer, de acordo com o que ela acha. O Aldo Rebelo, historicamente, quem o acompanha já há muito tempo, sabe que é uma pessoa educada, é uma pessoa que fala baixo, uma pessoa que não se exalta. É difícil imaginar que ele tenha usado termos ofensivos, tenha utilizado de gestos ofensivos, ter elevado a voz de tal forma que o ministro Moraes tem interpretado como algum desacato para poder ameaçá-lo dessa forma. Então, eu conhecendo a trajetória, a história do Aldo Rebelo e conhecendo, principalmente de tempos recentes, a trajetória, esse espírito autocrático também, a gente falou disso no tópico anterior, de autocracias, o ministro Alexandre de Moraes, ele é autoritário, ele tem por natureza o tom de voz, a postura dele, as próprias decisões são decisões autoritárias. Então, conhecendo a personalidade dos dois, eu ouso a dizer que o ministro exagerou. Ele não deveria ter ameaçado dar de voz de prisão ao ministro Rebelo, porque não seria, evidentemente, o caso. Claro. Eu reforço que é absolutamente normal numa audiência, num depoimento, uma testemunha está fazendo ali um relato ou uma reflexão sobre um episódio que ela não presenciou. O juiz fala, o senhor estava lá? Não, o senhor não está. Então, olha, então vamos em frente, vamos passar para a próxima etapa. Até aí, ok, faz parte da condução. Mas, diante da reclamação da testemunha, que se sentiu ali censurada, você ameaçar a prisão por desacato, não teve nenhum elemento que justificasse esse tipo de medida. Então é melhor baixar um pouquinho a bola, Moraes. Bom, só aproveitando que a gente tratou aí do caso do Almir Garnier, teve o depoimento do atual comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen, sobre o seu antecessor, que é o Almir Garnier. E ele confirmou que o Almir Garnier quebrou a liturgia ao não participar da cerimônia de transferência do cargo, quer dizer, mais ou menos nos moldes do próprio Bolsonaro, que não passou a faixa para o Lula. O Almir Garnier não quis participar ali da transferência do cargo, justamente porque estava muito insatisfeito com a vitória do Lula, era alinhado ao Bolsonaro, etc. Mas o Olsen, apesar de confirmar isso, e o Moraes destacou bastante isso, né, como isso era uma tradição já secular, que é a primeira vez que isso acontece, que um comandante da Marinha não participa da transferência do cargo, o que mostra, reforça ali o alinhamento do Garnier com o Bolsonaro. O Olsen, apesar disso tudo, disse que não houve ordem para a mobilização das tropas da Marinha para fins de um golpe de Estado, etc. Então já falei aqui que há elementos, claro, do ponto de vista histórico, para você entender que o Garnier estava mesmo alinhado ao Bolsonaro, que eventualmente ele até teria uma disposição de acompanhar o presidente numa medida mais drástica, mas você não tem uma prova cabal ou uma ação concreta disso. Então vai ser interessante a discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilidade dele, quer dizer, as provas são suficientes ou não são? A meu ver, aí tem uma brecha jurídica legítima para a defesa explorar, apesar de moralmente eu repudiar determinadas condutas dele. O senador Hamilton Mourão afirmou nessa sexta-feira que Bolsonaro jamais mencionou ou participou de reunião para discutir a minuta do golpe. O ex-vice-presidente da República deu a declaração durante depoimento como testemunha no STF. Abro aspas. Em todas as oportunidades, em nenhum momento ele, Bolsonaro,
mencionou qualquer medida que representasse ruptura do status quo. As nossas conversas sempre foram em torno da transição. Fecha aspas. Segundo Mourão, que na época era vice-presidente, Bolsonaro estava pronto para entregar o governo para Lula. Ao ser questionado sobre o 8 de janeiro, o senador afirmou que estava dentro da piscina de sua casa. Mourão também disse desconhecer qualquer participação de Bolsonaro ou de outros ex-integrantes de seu governo na articulação que resultou na invasão. O senador prestou depoimento após ser indicado pelas defesas dos réus Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente derrotado na eleição de 2022. Repito, esse momento do processo é um momento em que cada réu arrola ali testemunhas de defesa para dar relatos positivos a respeito dele, para eximir de qualquer responsabilidade penal no caso. E você tem diversos relatos, como a gente viu no caso do Aldo Rebelo, que não estava na reunião, mas estava refletindo sobre o conteúdo da reunião, de pessoas que não estavam nos momentos em que os fatos mais graves aconteceram. É o caso do Mourão. O Mourão tinha uma dissonância com o Bolsonaro. Não era o sujeito a quem o Bolsonaro recorreria numa articulação como essa. Ele ficou escanteado ao longo do governo porque ele deu certas opiniões que incomodaram o bolsonarismo. Então ele dá algumas declarações, mas que não tem muita relevância do ponto de vista processual. Duda Teixeira. Não tem nenhuma relevância. A gente vai ver isso, né? São as testemunhas falando sobre coisa que elas não viram presencialmente, né? A opinião do Mourão aí vale tanto quanto a do Aldo Rebelo, né? O Mourão estava totalmente escanteado do governo Bolsonaro, várias tretas com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro afastou ele mesmo do governo. E a gente vai ver isso ao longo da semana que vem também, né? Se não me engano, tá agendado também do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para falar na sexta-feira 30, né? Certamente vai defender o Bolsonaro, mas não tem muito que ele possa falar ali para inocentar o Bolsonaro de toda a história. E Ricardo Kerstmann tem um elemento interessante que ele fala assim, não, eu nunca vi conversa sobre ruptura do status quo, etc. É óbvio que essas palavras, elas não eram usadas nem pelo Bolsonaro, nem pelo Braga Neto, às vezes nem pelos mais aloprados, né, que escancaravam um pouco mais verbalmente as suas intenções. Porque esse pessoal se julgava defensor da democracia. Fora um ou outro mais aloprado, que às vezes escancarava. Então, assim, nada era feito com o nome ruptura institucional, democrática, golpe de Estado. Essas palavras não apareciam, como em geral não aparecem palavras que confessam, admitem, configuram crimes em articulações para o eventual cometimento de crimes. Claro que se pode discutir se era mesmo articulação, etc. Mas estou dizendo só o óbvio. Porque quando a gente passou pelo processo da Lava Jato, se descobriu a roubalheira no Petrolão, se detalhou tudo, você tinha os petistas e suas massas de manobra, então, mas cadê a prova? Cadê a prova? Como se fosse ter ali um recibo de eu, fulano, recebi propina de Beltrano, etc. As coisas não são assim. Você tem uma série de elementos que mostram condutas graves, você vai costurando aquela história, você tem um relato daqui, um relato dali, vem a operação de busca e apreensão, você encontra o documento, você tem a materialidade, e aí você reconstitui aquilo que aconteceu e depois vai avaliar do ponto de vista penal, comparando a conduta com aquilo que a lei proíbe. Então, assim, essas declarações de que, não, eu não ouvi ninguém falar em golpe, não ouvi ninguém falar em ruptura. Claro, a medida golpista, que é considerada golpista, a minuta, ela prevê, no fundo, um golpe de Estado, porque não havia razão para aqueles instrumentos, mas disfarçado de medida constitucional, que é o estado de defesa, o estado de sítio, com um ato contínuo, como se diz lá numa das minutas, operação de garantia da lei e da ordem. Ricardo Kertz. É exatamente isso, Felipe. Em nenhum momento vai ter o tal do recibo assinado, queremos dar um golpe de Estado. Mas quando se fala em GLO, quando se fala em estado de sítio, quando se fala em artigo 142, tudo isso, obviamente, era um golpe de Estado, porque nenhum desses instrumentos são previstos pela Constituição. O presidente sempre gostou de falar de Constituição das 4 linhas,
mas nenhum desses instrumentos jamais foi previsto na Constituição em caso de uma derrota eleitoral, como foi o caso. Vocês também já falaram, o Mourão ele foi alijado do governo, essa é a verdade. Ele se tornou um outsider, ele não era consultado para nada, ele não era chamado para nada, então obviamente que ele não tem nem como avaliar, não tem nem como testemunhar o que foi dito em reuniões nas quais ele não era convidado. Obviamente ele não tem como dizer o que ele viu, o que ele ouviu, porque ele não era nem chamado. Só que a quantidade de provas materiais, de provas testemunhais, são tão contundentes nesse sentido, que ele dizer que não participou, isso não ajuda em nada ao presidente Bolsonaro. Felipe, aquela famosa reunião ministerial, fica tão claro, em determinado momento, o Mourão, o general Heleno, ele começa praticamente a falar que, olha, ele dizia, precisamos fazer alguma coisa agora, não adianta fazer depois, e o Bolsonaro vai e fala com ele, né? Olha, não fala nada aqui, não é hora de falar sobre isso. Esses elementos, eles deixam muito claro o tempo inteiro. A própria minuta do golpe fica muito claro que tudo que eles não pensavam era em obedecer à lei, em não aceitar o resultado das urnas. Agora, dizer que em nenhum momento, que por causa de que em nenhum momento estava escrito que vamos dar um golpe de Estado, ou em nenhum momento o presidente Bolsonaro ou qualquer outra pessoa do seu círculo íntimo tenha dito vamos lá depor o Lula, porque ninguém falou assim, isso não significa que não estava em curso uma tentativa, um planejamento de golpe de Estado. Pois é, aliás, para deixar bem claro, que o Ricardo está citando de memória, é a reunião de 5 de julho de 2022, isso está nas minhas cronologias aí sobre toda essa articulação, e o Bolsonaro, ele falou que a gente tem que fazer alguma coisa antes. E aí o general Augusto Heleno, assim como o Mário Fernandes, que é o mais aloprado desses militares, e que virou réu também, o general Augusto Heleno fala, se tiver que fazer alguma coisa é antes da eleição, se tiver que virar a mesa é antes da eleição. O Bolsonaro faz o Não Prossiga, que virou uma das vinhetas favoritas aqui do Papo Antagonista, o Robson coloca a toda hora, quando o general Augusto Heleno ainda foi além, que ele estava falando da operação clandestina que ele estava articulando com o então chefe da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, aí o Bolsonaro percebeu que o Heleno estava escancarando algo clandestino ali numa reunião, sendo filmado com um monte de testemunha, que aquilo poderia vazar, e o próprio Augusto Heleno fala do risco de vazar, aí o Bolsonaro fala, não prossiga, não prossiga. E não fala não prossiga com um repúdio... É isso aí. Ele não fala com um repúdio moral de, olha, não prossiga nessa atitude que você está descrevendo aqui na reunião. Não, ele fala, não prossiga no relato. Vamos conversar sobre isso privadamente numa sala paralela. Não tem o repúdio da operação clandestina, porque eles estavam fazendo articulações clandestinas. E é isso que está sendo julgado no processo no Supremo Tribunal Federal. Então, só para esclarecer aqui e distinguir todas as nuances. Quer complementar, Duda? Podemos ir em frente? Porque eu acabei de perceber que a gente vai mudar a pauta. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre como é que o Jair Bolsonaro tratava Hamilton Mourão na época que ele era presidente, né? Ele comparava o Hamilton Mourão com um cunhado, né? Que a gente tem que aturar e que tem muita independência que às vezes atrapalha um pouco. Então, era assim a relação dos dois, né?